Bem, nós trabalhamos, né, desenvolvemos trabalho com o ensino fundamental 2 hoje aqui no colégio, né, trabalho em outro colégio também da rede privada de São Gonçalo, não atuo na rede pública, né, os concursos são poucos e no último eu não participei. E aí, nossa ambição, nosso desejo é trabalhar em prol da educação da cidade. Não importando se é o setor privado ou o setor público, educação é educação de qualquer maneira. Tá? Bom, agora você como professor de história, a sua preocupação está basicamente voltada à educação e à preservação do patrimônio histórico da cidade, como você bem falou, né? E como você vai interpretar todo esse conceito de história dentro do município, juntando com Uhum, educação, visto que você é um educador nato aí de história? ok. Eu trabalho por três linhas de raciocínio, né? A questão do desenvolvimento da história local, propriamente dito, da preservação dessa história local, desse patrimônio histórico que nós temos, e acrescento aí uma terceira colocação que seria a história ambiental, né? Ou seja, desenvolvo também um trabalho na temática do meio ambiente. Então, as pessoas, eu sou nascido em Niterói, mas nos meus 45 anos de vida, eu moro há 44 aqui em São Gonçalo. Então, eu já sou praticamente um papa-goiaba, né? Boa parte da minha família aqui da cidade também. E aí, obviamente, eu cresci vendo essa cidade, eu tive ainda contato com boa parte do patrimônio histórico da cidade, que com o passar do tempo foi simplesmente se degradando, o poder público foi abandonando e isso não foi aproveitado na cidade. Eu acredito que um povo sem memória é um povo sem história. E o pouco que nós temos hoje está abandonado. Então, como que eu posso chegar para uma criança e falar assim, tem orgulho de viver numa cidade como São Gonçalo, né? Porque nós vivemos do lado de Niterói, temos mais um pouquinho ali adiante a cidade do Rio de Janeiro. São duas cidades nesse aspecto que preservam muito mais o patrimônio que eles têm e a pessoa tem que ter orgulho de viver aqui, de ter nascido aqui. E nós temos fatos importantes dentro da própria história do Brasil ocorridas aqui em São Gonçalo. Né? A Fazenda do Culubandê recentemente foi citada em duas revistas de tema histórico de nível nacional. Tivemos alguns fatos marcantes da história brasileira no século XVII ocorridas na cidade, como a revolta da cachaça, também chamada de Bernarda, uma corrida que é considerada a primeira corrida de automóveis do Brasil. Então, eu acho que o gonçalense ele está um pouco deixado de fora disso. Essa memória ela não é trazida para ele porque ele tem orgulho, para que ele saiba que aqui o local onde ele vive é um local que teve a sua importância histórica e tem sua importância histórica. Né? Óbvio que a educação ela tem que passar por um processo de integração, porque a gente também não pode cair na ideia de que todo aluno ou todo estudante ele vai ter interesse por aquilo que chamamos de disciplinas curriculares. A escola hoje, eu costumo até dizer para os meus estudantes em sala de aula, a escola hoje ela é meio burra. Ela é meio burra porque ela não procura atrair o estudante. E o que eu vejo em muitas unidades de escolas, principalmente escola pública, é que elas são todas cercadas. Eu fiz um curso de extensão de História da África no IFRJ, na época que ele estava dentro do Hernando Farias, em Neves, e eu falava assim, é óbvio que uma criança, um jovem, não vai gostar de estudar aqui porque parece um presídio. Então esse é o primeiro passo, é fazer a escola ter cara de escola. O segundo passo é fazer com que esse jovem ele entenda que aquilo que ele está aprendendo, mesmo que ele não use aquilo 100% para o futuro, aquilo vai servir para o crescimento intelectual dele, pessoal dele, e ele vai poder ter a escolha do que ele quiser fazer no futuro. A educação ela te dá essas oportunidades. E por meio da questão da educação ambiental, né? A Rede Sustentabilidade, que é um partido político diferenciado nesse aspecto, o próprio nome já vem. Ele cria uma rede de relações e sustentabilidade, porque a sustentabilidade é a chave para o futuro. Porque o que eu recebo hoje não é meu, o que você recebe hoje não é seu, nem quem está nos ouvindo. Nós recebemos isso dos nossos filhos, dos nossos netos. O mundo é emprestado. Então, se eu não preservo hoje, eu estou cometendo um crime contra as gerações futuras. Então, você falou bastante aí sobre meio ambiente, Uhum. sobre a educação e a preservação do patrimônio histórico daqui de São Gonçalo. Agora, como que você interpreta a política educacional do meio ambiente,
desses patrimônios históricos aqui hoje em São Gonçalo? Será que a administração da prefeitura, a administração aqui regional, ela está cuidando bem desse patrimônio? Bem, em primeiro lugar, nós temos que tentar entender o seguinte: o que nós temos hoje de herança em São Gonçalo não é só culpa deste governo. Isso também é uma má gestão que vem também de antes. É lógico que se nós não pararmos num determinado ponto e mudar o rumo, né, do que está sendo feito, não vamos mudar jamais. Então o que acontece é o seguinte, em relação à educação. Talvez apenas o atual vereador Diego Sampaio, que é nosso pré-candidato a prefeito, tenha levantado a bandeira em favor da educação no município, como o único vereador que tenha falado disso, em relação à merenda escolar, que foi até tema em programas de televisão como Fantástico, né? Ou seja, esse dinheiro que deveria ser colocado a serviço da boa alimentação dos nossos jovens, que às vezes não têm o que comer em casa, pertencem a famílias mais carentes, né? E ali é a única esperança de alimentação, né? Não só a alimentação do estômago, mas também a alimentação da mente. Como que essa criança vai se concentrar de fato no estudo se ela não está bem alimentada, porque esse dinheiro está sendo de alguma maneira desviado, né? Uma dúzia de ovos custa mais de R$ 10. Então, eu entendo e vejo muita correria para inaugurar, por exemplo, algumas escolas, como eu li, eu acho que hoje, a escola de música, a escola para os autistas. Poxa, são iniciativas excelentes, mas faltando 3 meses para a eleição, menos de 3 meses, é complicado. Bem, voltamos aqui novamente com o nosso querido aí professor Carlos Henrique Pereira Martins, com essa nossa entrevista aqui no Impacto Online RJ. Bem, você nos colocou aqui os termos de preocupação, né, que de assola no momento sobre a educação e a preservação do patrimônio histórico da cidade. Isso. Agora nós queremos saber o seguinte: o que você espera para a educação no futuro de São Gonçalo, Henrique? Veja só, tudo que é plantado na educação hoje a gente só vai colher, né, no futuro. Então, se nós não começarmos a pensar numa educação integral para integralizar o indivíduo, ou seja, tornar esse indivíduo preparado em todos os aspectos, nós vamos estar fadados a sempre estar atrasados. Países como a Alemanha, que erradicou seu analfabetismo em 1871, é um grande exemplo disso. O Japão, depois da Segunda Guerra Mundial, investiu maciçamente em educação, está onde está hoje. A Coreia do Sul, que nos anos 60 tinha o mesmo IDH do Brasil, hoje é um país que está à frente do Brasil. E um país que tem muito menos recursos naturais que o nosso. Então, eu acho que já passamos da hora de tentar fazer esse investimento. A ideia que eu proponho, né, caso eu tenha o privilégio de representar as pessoas, já que nós só vamos ter também a nossa convenção no dia 2 de agosto, né, a confirmação da candidatura, que agora é pré-candidatura, é de transformar, ajudar a transformar o futuro mandatário da cidade, a nossa educação. O vereador ele precisa estar fiscalizando na rua e diretamente nas escolas para ver se toda a verba que vai para a escola está sendo bem aplicada e criar um plano municipal de educação em que essa criança ela tem um horário para entrar na escola, ela possa ter um horário da manhã voltado para a educação curricular normal, como manda, né, o figurino, aprender história, matemática, geografia, e que ela possa, depois do almoço, escolher oficinas e disciplinas optativas para participar, né? Como, por exemplo, um determinado menino ele não tem interesse pelas disciplinas acadêmicas, ele pode escolher lá, de repente,
aquela escola ela oferece uma oficina sobre, por exemplo, artesanato, que aí está voltado para a questão da história, ou melhor falando, da educação artística, ou então mesmo a oficina mecânica, ou aprender uma profissão dentro do colégio e um determinado horário ainda à tarde ele praticar esporte, um esporte que ele escolha. Não necessariamente futebol. Nós vamos ter a Olimpíada aí mês que vem e o Brasil precisa também mudar a sua cultura esportiva, né? Ampliar esses horizontes. Isso vai se dar por meio da educação. E o povo, quando eu falo assim, quando ele não tem memória, ele não tem história, recentemente a fazenda do Culubandê foi entregue à administração municipal porque ela simplesmente estava abandonada desde que o batalhão de polícia florestal saiu da fazenda do Culubandê. Ela estava verdadeiramente entregue às traças. E é um patrimônio histórico que muita gente conhece como uma fazenda dos jesuítas, mas ela já foi uma fazenda pertencente a cristãos novos, ou seja, judeus que vinham para o Brasil aqui poder praticar o seu judaísmo, né? E a Inquisição, houve uma denúncia à Inquisição por ocasião da visitação aqui ao Brasil, e a família originalmente dona daquela propriedade foi desterrada, né? Foi mandada para a África. E os jesuítas ocuparam a fazenda, que inclusive ocupou bom espaço, inclusive, de onde está a escola hoje, que é o Albert Sabin. Então, esse é só um exemplo. Nós temos o Palacete da Mimi, que foi simplesmente demolido. A Casa do Barão de São Gonçalo, que recebeu algumas vezes o imperador Dom Pedro II, praticamente só tinha fachada, ela foi refeita sem nenhum critério de estudo histórico, ou seja, descaracterizando aquele patrimônio que é tombado e que da última vez que eu estive lá antes dessa reforma estava literalmente tombado no chão, tinha uma cratera enorme de quase 5 metros de profundidade de areola que foi retirada, ou seja, não preservando o sítio arqueológico que tinha ali, né, violando, vamos dizer assim, até o espaço de escravizados que eram enterrados ali mesmo, né? Então esses são só 2 exemplos que eu estou citando, 3 exemplos que eu citei sobre isso. Além do patrimônio que nós temos ecológico, que é a Baía da Guanabara, nós temos uma orla lindíssima que é pouco aproveitada, né? Temos a intenção de, eleitos ou não, propor à Câmara Municipal a criação do Parque Municipal da Serra de Itaúna, que tem uma visão privilegiada da Baía da Guanabara e que hoje nós, gonçalenses, não temos acesso, nem a capela da ilha de Itaoca, né, da Nossa Senhora da Luz. Então, nós precisamos mudar isso. Nós temos que ter consciência que a cidade é nossa. Então, em outras palavras, nós cremos que o governo municipal, além de não dar prioridade à educação, também não dá prioridade ao meio ambiente, nem o fator histórico de São Gonçalo, é isso? Eu posso até te dizer o seguinte, eu acho que das 3 áreas, a que hoje tem uma melhor política, com certeza é a ambiental, né? O atual secretário de Meio Ambiente, ele tem um bom trabalho. Eu não estou aqui também só para dizer que está errado, muito pelo contrário. Eu acho que o atual secretário de Meio Ambiente, ele se esforça bastante para mudar as características do que nós temos hoje nessa questão, só que, como eu disse, é um trabalho árduo, não é um trabalho desse governo, é um trabalho que já vem de antes, né? Acho que a Secretaria de Cultura deixou um pouco a desejar. Nós temos patrimônios imateriais na cidade que poderiam, inclusive, ser, de certa forma, caracterizados como patrimônio material, como a Folia de Reis, né? Um exemplo que está se perdendo na cidade, entre outras coisas que poderiam ser resgatadas e criadas na nossa cidade. Hoje em dia, as pessoas se veem obrigadas, de repente, por uma questão de cultura, a buscar essa cultura em Niterói, a buscar essa cultura no Rio, e nós temos grandes valores da cultura e da música na nossa cidade, que às vezes são obrigados a buscar trabalho fora de São Gonçalo, né? Legal. Bem, aqui em Impacto Online RJ, entrevistando o Carlos Henrique Pereira Martins, professor de História, aqui no Externato Albert Sabin. Daqui a pouquinho estaremos de volta.
Bem, voltamos aqui, Impacto Online RJ, entrevistando o pré-candidato Carlos Henrique Pereira Martins. Ele que está no partido Rede de Sustentabilidade e tem muitos projetos aí pela frente, né, Henrique? Mas antes nós queremos aí salientar o fato de que ele está preocupado, né, muitíssimo com a educação e a preservação do patrimônio histórico aqui da cidade. Como você interpreta esse lado? Como que você vê a situação atual na qual nós vivemos hoje em São Gonçalo, na questão do patrimônio histórico? Nós temos aí a Fazenda Colubandê, temos o Barão de São Gonçalo, temos a Capela Nossa Senhora da Luz, entre outras aí. Isso. A preocupação é grande, né? Porque ela não tem uma grande valorização da história da cidade. O próprio gonçalense ele não tem noção do quanto a nossa cidade é rica nesse aspecto, né? Ela é muito desvalorizada. Então a educação ela acaba se tornando um portal de entrada para isso, né? Porque também a nossa criança, o nosso adolescente, quando ele chega numa escola pública hoje, ele se sente acuado, né? Ele se sente desinteressado. Isso é um problema da educação como um todo. Então quando você começa a trabalhar, eu gosto muito de trabalhar na questão da linha da história local, né? Ensinando o que teve de valorização na nossa história. E depois trabalhamos na ideia da preservação desse patrimônio que nós temos aqui ainda e até na questão da história ambiental, que seria um terceiro viés aí voltado para a questão da educação ambiental mesmo propriamente dito, por conta da questão de sustentabilidade do futuro, né? A sustentabilidade do futuro começa hoje. Então todo o processo educacional também ele tem um ponto de partida. Esse ponto de partida ele é agora. Então nós temos que pensar e elaborar na valorização não só do corpo docente, como também do corpo discente. Mostrar para essa criança de que o que ela está abraçando como educação, como estudo, é importante para o futuro dela, para ela estar se preparando, que ela vai poder ser o que ela quiser, né? Quando a pessoa tem um estudo, e esse estudo ele é valorizado, e esse estudo ele é bem ministrado, né? Porque todo o funcionário de uma escola ele é um agente educador, seja o funcionário do portão, seja merendeira, não importa, ele é um agente educador. Ele está ali para educar, ajudar a educar aquela criança. Então, quando eu trabalho a ideia de valorização do indivíduo, de valorização do profissional, de valorização daquilo que ela tem que aprender, veja o que eu usei, que ela tem que aprender, e valorização daquilo que ela pode e deseja aprender, né, também trazendo essa possibilidade para que a escola integre de maneira global essa criança, que ela possa também estudar aquilo que ela deseja, que ela almeja, é uma valorização tremenda. E aí a gente já passa também pela identificação da nossa própria história, né? A Fazenda Colubandê, abandonada até recentemente, até tem que visitá-la de novo, porque São Gonçalo hoje passa por uma grande maquiagem, né? A eleição dia 2 de outubro, e obviamente que a ideia é utilizar essa falta de memória que nós temos para dizer que está tudo bem, que na verdade não está tudo bem. Então, nós temos que começar a valorizar essa educação, e o profissional da educação é agora. É agora e esperando colher os frutos daqui a 10, 15, 20 anos, porque a realidade é essa. Experiências como já falamos do Japão, da Alemanha, da Coreia, que é mais recente, né, demonstram que investimento em educação é de fato um investimento que traz um futuro melhor para quem nos emprestou o futuro, que são nossos filhos, nossos netos. E a ideia de preservar o pouco que tem do patrimônio histórico é mostrar às pessoas que aqui vivem a importância da nossa cidade, né? A importância de quem construiu a cidade. Bem, nós estamos aí chegando ao nosso término da entrevista. Correto. E eu quero jogar aí uma última pergunta em relação às suas pretensões, os seus objetivos e projetos em relação à sua candidatura, você como candidato, se porventura venha a ganhar, né? Quais são os seus projetos, os seus futuros que você deve colocar aí para o município de São Gonçalo? Planos, projetos, nós temos muitos, né? Dia 2 de outubro vai ser a nossa convenção, tanto que eu sou ainda pré-candidato, né? A convenção homologando no dia 2 de agosto, falei 2 de outubro, mas 2 de outubro é o dia da votação. Em 2 de agosto ela sendo homologada, nós já podemos começar a pensar nessa possibilidade. Eu não vou chegar, caso seja homologado, à Câmara de Vereadores sozinho.
eu dependo das pessoas, né? E as pessoas têm que conhecer a nossa proposta, e para isso eu vou conversar muito, eu vou caminhar muito. E uma coisa que infelizmente aconteceu em eleições passadas é que nós percebemos que quem se elege simplesmente esquece aonde fica a rua depois que se torna vereador, se torna deputado. Essa é uma coisa que eu não pretendo fazer e não vou fazer, né? A minha ideia é estar na rua, buscando as pessoas, procurando saber aonde estão os problemas, né? Fiscalizando o poder executivo, melhorando, reformando as legislações que já existam na cidade e criando novos projetos de lei, lutando para que elas possam se tornar lei, porque hoje em dia a política ela é muito odiada por conta de tudo que nós já vivemos até hoje. Nós temos que descruzar os braços. A população ela tem que entender que a função política dela não é só chegar lá e votar, é depois cobrar também. Ah, mas eu não votei naquele vereador, naquele deputado, naquele prefeito. Não interessa. Ele vai receber o salário que é pago pelos nossos impostos. Então ele tem que ser cobrado. Essa vai ser minha postura caso eu não seja eleito. Se eu for eleito, a minha postura vai ser justamente essa, é de trabalhar para quem paga. Quem paga é a população. Então a população ela merece um serviço de qualidade, e a função do vereador não é só fazer lei. A função do vereador é fiscalizar o poder executivo e como também está esse serviço. Então a minha ideia é ir de escola em escola, ver como está a manutenção dessas escolas, como está sendo a utilização da merenda escolar, visitar também os postos de saúde, ver se há alguma necessidade, porque só dessa maneira, fiscalizando, é que nós vamos começar a ter uma cidade realmente melhor para os nossos filhos, para nós mesmos, hoje em dia. E projetos são muitos, como eu já falei. Eu tenho a intenção do projeto da escola integral para o indivíduo, o ser humano integral. Já citei do Parque Municipal da Serra de Itaúna, a Fazenda Culubandê, transformar a Fazenda Culubandê num grande centro cívico, num grande centro histórico e cultural. E principalmente trabalhar muito pelos movimentos jovens da cidade, entre eles o movimento escoteiro. Muito bem. Estamos chegando ao término de nossa entrevista. Nós agradecemos aí a presença do nosso professor Carlos Henrique. Ele que tem essa tarefa grande, árdua e muito importante pela frente, né, Henrique? Exatamente. Que é trabalhar pelo município. E nós, desde já, desejamos um sucesso para você, que você consiga muitas vitórias. Eu agradeço. E nós estamos aí, torcendo por você. Muito obrigado. E não se esqueça, o poder está nas tuas mãos, hein? Você pode decidir o futuro da nossa cidade. Legal.